Fate já é uma das maiores franquias com a maior quantidade de obras de todos os animes e de todas as franquias no geral. Mas ainda tem muito espaço em Fate e no Nasoverso como um todo para muito mais obras que estão abertas e que esperam respostas para nós fãs. Eu sou Sabe Green, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Mapa do Infinito. Vamos começar aqui com o Cuchulainn, que é um dos servos mais subestimados de toda a franquia Fate. Não importa, não interessa se ele tem tantas citações de poder e de lendas overpowers quanto qualquer outro servo de Fate. A bando só lembra do Cuchulainn como um servo que morre e é capotado direto várias e várias vezes. E até a própria franquia Fate já trata o Cuchulainn apenas como um meme de um personagem que está morrendo. A gente pode ver isso nos Carnival Phantasms por aí. Não interessa se personagens como Heracles e Gilgamesh morreram muito mais do que o Cuchulainn. E por isso, eu acredito que o Cuchulainn, mais do que qualquer outro servo, merece um spin-off focado nele. Já que, tanto na lenda original quanto na versão de Fate, nós vimos a história do Cuchulainn apenas em partes, mas já o bastante para concluir de que ele seria um excelente personagem para ganhar um jogo hack and slash. Não, eu só quero que você pare, perca por um instante a imagem que você tem do Cuchulainn que a Bando construiu em você, e pense em toda a jornada dele, indo até o submundo celta, sendo treinado pelo Scathach, matando deuses, lutando para proteger todo o povo de Ulster, lutando contra exércitos inteiros sozinho e morrendo de pé. Me diga se isso não tem um baita potencial de hack and slash, fora todo o potencial de armas desbloqueáveis que isso teria, porque, para quem vocês não sabem, a Gaebulg é só uma das principais armas do Cuchulainn. Ele também tem carruagens, ele tem espadas, arco, ele aprendeu magia com a Scathach, então ele tem um baita potencial que inclusive poderia dar variedade para mim e você, nós jogadores, jogarmos com o Cuchulainn de várias formas diferentes. E por que não ter uma DLC com a Scathach contando a história dela também? Porque o LB2 simplesmente jogou pra nós que a Scathach tá viva desde a época do Ragnarok e que provavelmente ela treinou com Odin em pessoa, mas a gente não tem nada da Scathach nessa época. Então por que não uma DLC focada na Scathach? Eu digo pra vocês que isso daria um baita hack and slash. Outro spin-off que a saga Fate precisa é a visual novel do Kishu Zelrit. E eu não falo apenas por ele ser o bruxo da segunda magia, mas também por ele ter treinado com Salomão em pessoa. E eu já disse isso uma vez, já vou dizer de novo. Se Fate ousar ressuscitar o Salomão depois do épico e maravilhoso e lindo sacrifício que ele teve no Tempo do Tempo, eu largo a franquia para sempre. E só vou cumprir as promessas que eu fiz para vocês e nunca mais toco nessa franquia. Mas, se eles quiserem trabalhar mais do Salomão, não precisa ressuscitar ele. É só falar mais dos alunos que o Salomão teve e como ele ensinou eles. Não apenas o Zelrit, mas também o diretor da Torre do Relógio, que estão vivos desde aquela época e foram todos alunos do mesmo professor. Fora todos os outros alunos do Salomão que trabalham junto com o Zelrit, são contemporâneos a ele até o tempo presente e que carregam vários dos mistérios de Fate que nunca foram respondidos. Eu digo pra vocês, a visual novel do Zelrit tem o potencial de responder mais perguntas do que qualquer outra obra de Fate. Fora que, só pra lembrar vocês, nós temos dois Zelrit no Nasoverso. Nós temos o Zelrit dos mundos de Tsukihime, que venceu sim o Crimson Moon, mas acabou mordido no pescoço e virou um vampiro, criou os mundos de Tsukihime. E tem o Zelrit que não virou vampiro dos mundos de Fate. E por isso a humanidade é muito mais forte nos mundos de Fate. E por isso a visual novel do Zelrit é a que tem potencial para mais responder perguntas e de ser uma baita história com uma batalha final dele lutando contra o todo-poderoso Type Moon Crimson Moon. Digo pra vocês, eu fico hypado e espero que o Naso
largue qualquer coisa que ele esteja fazendo e vá escrever a visual novel do Zerot. Ora, aí pense, se o Zerot é o bruxo da segunda magia e ele está vivo desde a época do Salomão, e tudo indica que a primeira magia começa no ano 1, tudo indica que sim, o Zerot conhece o usuário da primeira magia, e ele é a pessoa mais adequada para nos explicar de vez o que é a verdadeira magia. E outro personagem que também merece um spin-off brabíssimo é o Emiya. Claro, né? O Shiro já é o protagonista de uma das visual novels mais importantes de todo o Nasoverso, Fate Stay Night. Mas eu digo pra vocês que o Emiya tem muito potencial para ter um dos melhores filmes do Nasoverso, contando a história dele antes de se tornar o Contra-Guardião, até ele fazer o contrato dele com a Laia. Que pra você que não conhece Fate e tal, é novo aqui no canal, chegou aqui nesse vídeo, a Laia é a vontade encarnada da humanidade, uma das entidades mais poderosas de Fate e que rivaliza com a vontade do planeta. Eu já fiz vídeo aqui no canal contando sobre isso, você pode clicar aqui no card. E o Emiya, dentro da relação dele com a Ciel, quanto a jornada dele para melhorar a sua magia, até ele salvar as pessoas e encontrar um inimigo poderoso ao ponto de ele precisar vender a alma dele para a humanidade para conseguir poder para salvar aquelas 100 pessoas, é um filme com potencial de trazer lágrimas a toda a comunidade de Fate. Apenas pense o Emiya falando o poema dele, Hide the Bone of My Sword, e não conseguindo salvar as pessoas e tendo que apelar para o contrato com a humanidade. Apenas pense, meus amigos. Todo mundo quer ver essa história do Emiya sendo contada. Seja como filme, seja como série, eu digo pra vocês, tem baita potencial de filme. E por último, mas não menos importante, eu acredito, você acredita, todos nós acreditamos que o Naso deveria voltar a escrever Angel Notes. Porque, infelizmente, né, Angel Notes tem umas 50 páginas. É tudo que nós temos da história da humanidade contra os Titans. E a maior parte da história de Angel Notes não está nem nessas 50 páginas. Está em materiais extras e respostas do Naso a perguntas dos fãs e de entrevistadores. E boa parte disso já foi modificado e nós não temos mais Angel Notes de maneira oficial. Eu preferia muito mais que o Naso estivesse escrevendo realmente Angel Notes de forma definitiva, a história contando o nosso protagonista lá com a Type Venus e tudo mais, do que um remake de Fate Stay Night, do que o collab com Star Rail. Preferia realmente que essa história estivesse sendo contada. Porque apenas pense, meus amigos, nós temos toda essa lore sensacional de Fate, do Nasoverso, e infelizmente estamos focando em mais Guerras do Graal. E ok, todo mundo aqui gosta de Guerras do Graal, mas todo mundo iria gostar mais ainda de ver o renascimento do Crimson Moon, de ver o Type Júpiter, o Type Saturno, o Type Mercúrio, o todo-poderoso Ort vindo para destruir a humanidade, e a humanidade sem espíritos heróicos, sem vampiros, sem a igreja, sem a associação de magos, apenas a humanidade modificada do futuro, lutando contra esses seres alienígenas. Claro, né? Tem vários filmes por aí, mas nenhum com potencial cosmológico e de história já estabelecido por Fate. Seria muito interessante e épico ver toda a guerra com a escritura do Naso de maneira plena em todo o seu potencial. Só imagina Angel Notes com a quantidade de páginas que ele escreveu o LB6. Eu digo pra vocês que tem tudo pra ser épico num nível estratosférico e cosmológico. Obrigado pra todo mundo que me acompanhou até aqui. Eu sou o Sábio Green. Esse foi mais um vídeo do Mapa do Infinito. E mais um vídeo do Mapa do Infinito acabou. Não se esqueça de deixar o like no vídeo e de se inscrever no canal. E se é novo por aqui, confira os outros vídeos e confira os produtos dos nossos patrocinadores. Não deixe Tiamat triste. Compartilhe esse vídeo com seus amigos.